E é exatamente aqui que a gente começa a entender tudo. Pensa só, a história não começa com um fantasma, não. Começa com uma pessoa de verdade. Uma menina que, muito antes de virar esse sussurro de medo nos corredores, tinha um nome, tinha uma vida. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, uma escola bem tradicional, lá no comecinho do século XX no Brasil. Sabe? Um lugar cheio de regras, tudo muito rígido. E, claro, muitos olhares curiosos por toda parte. É nesse cenário que a gente conhece a nossa protagonista. Essa é a Isabel, uma jovem loira, de família rica, super elegante, mas que, por tudo isso, acabava completamente deslocada. Ela simplesmente não se encaixava com as outras colegas. E vamos combinar, num ambiente desses, ser diferente era praticamente um convite para ficar sozinha, né? E aí, claro, que a semente do conflito é plantada. O que talvez fosse admiração virou inveja. Mas assim, num piscar de olhos. E aqueles cochichos pelos cantos, sabe? Eles foram pouco a pouco construindo um verdadeiro muro em volta da Isabel. E com isso, a distância só aumentava. A riqueza dela, que poderia ser vista como uma vantagem, na verdade, virou uma barreira. Os boatos começaram a pintar ela como, sei lá, intocável, como se ela nem pertencesse àquele mundo. A solidão da Isabel devia ser uma coisa, assim, palpável. E aí vem o estopim de tudo. Um momento de puro azar. A Isabel, sem querer, deixa um espelhinho de mão cair e ele se quebra. Na mesma hora, uma colega, provavelmente movida por toda aquela inveja acumulada, acusa ela de roubo. Uma mentira. Uma única mentira que mudou tudo para sempre. Bom, e essa acusação, claro, não demorou para chegar nos ouvidos da autoridade máxima da escola, o diretor. Um homem conhecido tanto pela rigidez quanto pela crueldade. E a punição que ele escolheu foi completamente desproporcional. Foi definitiva. E com essas palavras, ele simplesmente tranca ela no banheiro feminino da escola. Pensa num lugar frio, isolado. A porta bate. A chave gira na fechadura. A ideia era dar uma lição, mas o que aconteceu foi, nossa, muito, muito pior. Sabe, a maior crueldade não foi nem o castigo, por mais injusto que fosse. O verdadeiro horror, o erro fatal, foi que depois de trancarem ela ali, todo mundo simplesmente esqueceu. A vida na escola continuou e a Isabelle foi deixada para trás. E a passagem do tempo ali dentro deve ter sido uma agonia sem fim. Na primeira hora, quem sabe, ela ainda tinha esperança, né? Alguém vai vir me tirar daqui. Mas aí chega o segundo dia e só tem o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. E no fim, a certeza terrível de que ninguém viria. Ela foi literalmente abandonada. E ali, nos seus últimos momentos, fraca, completamente sozinha, encostada naquele espelho frio, ela faz uma espécie de voto desesperado. Não é bem uma maldição, sabe? É mais uma promessa, que nasceu da mais pura solidão. Uma promessa de que a presença dela, essa não seria apagada tão fácil assim. Ok, agora a gente dá um salto no tempo. Anos e anos se passam, a escola é reformada, a história da Isabelle vai se perdendo, virando poeira. Mas, como ela prometeu, a presença dela ficou. O esquecimento não foi o fim da história, de jeito nenhum. Imagina a cena, uma aluna nova, anos depois, tá lá naquele mesmo banheiro, só que agora todo modernizado. Do nada, ela sente um arrepio, sabe? Uma coisa estranha, um eco do passado. E sem nem saber por quê, ela sussurra um nome. Um nome que ela nem deveria conhecer, mas que parecia estar ali, flutuando no ar. E então, o chamado é respondido, a descarga dispara, sozinha. Esse foi o primeiro sinal. O primeiro de muitos que viriam. A prova de que a promessa da Isabel estava de fato sendo cumprida. Ela não tinha ido embora. Ela estava ali, o tempo todo, só esperando alguém ouvir. E é exatamente nesse ponto que a tragédia vira lenda. O nome Isabelle se perde no tempo, mas a história sobrevive. Só que em pedaços, toda distorcida. A menina esquecida vira a loira que morreu aqui. A vítima se transforma na assombração que aparece no espelho, aquela que pune quem ousa rir ou fazer barulho. E com o tempo, claro, os alunos foram criando um ritual. Aquela coisa de testar a coragem, sabe? De invocar a presença dela, chamar o nome dela na frente do espelho, encarar o próprio reflexo, desafiar o silêncio. O que eles não sabiam é que, fazendo isso, eles estavam, na verdade, realizando o último desejo da Isabelle, finalmente ser ouvida. E é isso que nos leva ao ponto principal.
a verdadeira essência dessa história toda, ao propósito real por trás de tantos anos de medo, de arrepios nos banheiros de escola pelo Brasil inteiro. Pensa bem, a lenda, do jeito que a gente conhece, fala de um espírito que quer vingança, né? Mas a história original, a tragédia da Isabelle, na verdade pede outra coisa. Não tem nada a ver com vingança. Tem a ver com lembrança. A lembrança de uma vida que foi apagada de um jeito tão injusto. E aqui está a grande ironia da história. Cada vez que a lenda é contada, cada vez que alguém sussurra o nome dela na frente de um espelho, a memória da Isabelle é mantida viva. No fim das contas, o medo se tornou o guardião da história dela, impedindo que ela seja esquecida uma segunda vez. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Quantas outras lendas que a gente conhece são, na verdade, só histórias esquecidas esperando a chance de serem lembradas? Talvez muitas dessas histórias que dão medo não nasceram do mal, mas sim da dor. Talvez, por trás de cada monstro, exista só alguém implorando para não ser esquecido.